Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos. É um prazer nos encontrar para a transmissão da reunião Vida e Ministério da semana de 10 a 16 de outubro. Você se lembra de ter levado um tombo quando era criança? Talvez você tenha machucado a mão ou arranhado o joelho. Naquela mesma hora, você correu para os braços da sua mãe. E enquanto você chorava, você consegue se lembrar o que talvez a sua mãe tenha feito? Ela limpou o machucado e colocou um curativo. Parece que a dor diminuía só de sua mãe pegar você no colo e falar palavras carinhosas. Naquela época, ela estava sempre por perto para consolar você. Mas, queridos irmãos, à medida em que crescemos, a vida vai ficando mais complicada. Porque os problemas mudam e fica cada vez mais difícil encontrar consolo. Infelizmente, curativos e o carinho da mãe muitas vezes não são suficientes para resolver os problemas da vida de adulto. E é exatamente em momentos assim que muitas pessoas se perguntam: quem pode nos dar verdadeiro consolo? A Bíblia nos responde em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, ao dizer que Jeová, o que é o Pai de eternas misericórdias e o Deus de todo consolo, nos consola em momentos difíceis. E é exatamente por isso que nessa parte de Tesouros da Palavra de Deus, nós vamos considerar um exemplo de como Jeová já fez isso no passado. O exemplo que vamos considerar é do profeta Elias, que viveu em um período bem complicado do povo de Israel. Já vimos nas semanas anteriores que o rei de Israel era Acabe e que ele não era fiel a Jeová. Juntos, Acabe e sua esposa encheram o país com a adoração de Baal. Mesmo assim, Elias confiou em Jeová ao enfrentar os profetas e os adoradores de Baal. Mas, quando a rainha Jezabel ameaçou matar Elias, veja qual foi a sua reação ao considerarmos juntos 1 Reis, capítulo 19, versículos 3 e 4. Então, Elias ficou com medo. Por isso fugiu imediatamente para salvar a sua vida. Ele chegou a Berseba, que fica em Judá, e deixou seu ajudante ali. Em seguida entrou no deserto e caminhou durante um dia. Ao encontrar uma giesta das vassouras, sentou-se debaixo dela e pediu para morrer. Ele disse: já chega. Agora, ó Jeová, tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados. Elias estava tão desanimado que pediu para morrer. Mas por que ele se sentiu assim? Tiago 5,17 diz que Elias era um homem imperfeito, um homem com sentimentos iguais aos meus e aos seus. Talvez ele tenha sido dominado pela ansiedade e pelo cansaço físico. Pelo visto, Elias estava achando que todo o esforço que ele havia feito para promover a adoração verdadeira não tinha adiantado nada. Pois a situação do povo em Israel continuava a mesma e não existia ninguém além dele que ainda servisse a Jeová. A reação desse profeta fiel pode até mesmo nos deixar surpresos. Mas Jeová entendia como Elias estava se sentindo. Sim,
Jeová ajudou Elias com o que ele precisava naquele momento e mostrou o seu poder de forma impressionante. Nós vamos ver isso ao continuar lendo agora o capítulo 19, dos versículos 5 a 7. Então ele se deitou e adormeceu debaixo da giesta das vassouras. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Quando ele olhou, havia junto à sua cabeça um pão redondo sobre pedras aquecidas e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Mais tarde, o anjo de Jeová veio pela segunda vez, tocou nele e disse: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Sim, queridos irmãos, Elias foi consolado por Jeová. Como você acha que Jeová lá do céu se sentiu ao ver o seu amado profeta debaixo daquele arbusto, no meio do deserto, suplicando para morrer? O texto que acabamos de ler nos deu essa resposta. Jeová providenciou que um anjo, de forma milagrosa, providenciasse alimentação para o profeta. Sim, Elias foi presenteado por Jeová com o que ele precisava no momento, a fim de manter a sua vida. Graças ao discernimento dado por Jeová, o anjo sabia para onde Elias estava indo. E ele também sabia que a viagem era muito difícil para Elias fazer em suas próprias forças. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que Jeová conhece muito bem os objetivos e as limitações que cada um de nós tem. E ele faz isso melhor do que nós mesmos. Afinal, como o Criador da vida humana, Jeová, ele se lembra de que somos pó. E ele age com misericórdia, nos ajudando a lidar com todos os problemas e ansiedades. Mas será que foi apenas essa a ajuda ou o consolo que Jeová providenciou a Elias? Não. Se dermos uma olhada agora nos versículos 11 e 12, vemos que Jeová mostrou a ele o seu poder de forma impressionante. Os versículos nos dizem: saia e fique de pé no monte, diante de Jeová. E Jeová estava passando, e um vento muito forte partia montes e despedaçava rochedos diante de Jeová. Mas Jeová não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas Jeová não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas Jeová não estava no fogo. Depois do fogo ouviu-se uma voz calma, baixa. De forma milagrosa, Jeová usou o anjo para mostrar a Elias que o seu poder era muito maior em relação ao que Acabe e a má rainha Jezabel pudessem fazer. O relato nos diz também que Jeová não estava em nenhuma daquelas demonstrações espetaculares do poder da natureza. Elias sabia que Jeová não era um deus mítico da natureza, como Baal, que na ilusão dos seus adoradores era considerado como o cavaleiro das nuvens, ou seja, aquele que providenciava as chuvas. Que assim como Elias, nós cheguemos à conclusão de que Jeová é a verdadeira fonte de todo o espantoso poder encontrado na natureza. Mas ele é muito maior do que qualquer coisa que tenha criado. Nem mesmo os céus físicos os podem conter. Com
como isso tudo ajudou Elias? Lembre-se de que ele estava com medo. Mas, como com Deus, como Jeová ao seu lado, um Deus que tem todo esse imenso poder à disposição, Elias não precisava temer Acabe nem Jezabel. Embora não use o seu poder de forma milagrosa hoje em dia, assim como ajudou Elias, podemos ter a certeza de que Jeová vai nos ajudar a enfrentar todos os problemas que temos em nossa vida. Ele pode nos dar a força mais poderosa do universo, o seu poderoso Espírito Santo. E esse Espírito vai produzir em nós paz mental. E se confiarmos em Jeová, Ele vai nos dar a força necessária que precisamos para continuar perseverando. A leitura que fizemos se baseou em 1 dos Reis, capítulo 19 e o 20. E a primeira pergunta se baseia no capítulo 19, dos versículos 19 ao 21. E diz assim: o que esse relato nos ensina sobre aceitar uma nova designação no serviço de Jeová? O texto nos fala: assim, Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando a terra e havia 12 pares de touros à sua frente. Eliseu estava com o 12º par. Então Elias foi até ele e lançou sobre ele o seu manto oficial. Em vista disso, Eliseu deixou os touros, correu atrás de Elias e disse: por favor, deixe-me beijar meu pai e minha mãe, depois eu o seguirei. Ele lhe disse: pode ir, não estou impedindo você. Portanto, ele voltou, pegou 2 touros e os ofereceu em sacrifício. Com a madeira do arado e do jugo, cozinhou a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois, ele seguiu Elias e começou a servi-lo. Então, vemos nesse relato que para Eliseu, os campos eram os seus meios de vida. Iguais a Eliseu, alguns dos servos de Jeová hoje têm deixado os seus campos, ou seja, o seu meio de vida, os seus familiares, para servir onde há mais necessidade ou para servir como membros da família de Betel. Ainda outros irmãos têm viajado a outros países para trabalhar em projetos de construção e reformas de filiais. Quando nós nos colocamos à disposição de Jeová e aceitamos qualquer designação na organização, mesmo que sejam tarefas mais humildes, colhemos, assim como Eliseu, ricas bênçãos da parte de Jeová. Seguindo a nossa consideração, chegamos à segunda pergunta, que é a seguinte: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, a pregação ou sobre outro assunto? Vamos começar a nossa consideração destacando 1 dos Reis, capítulo 19 e o versículo 1. Aqui, ao conversar com Jezabel, Acabe nem sequer mencionou o Deus de Elias, Jeová. Por ser um homem de mentalidade carnal, ele descreveu aqueles acontecimentos milagrosos em termos estritamente humanos, como o que Elias havia feito. Isso me ensinou que eu sempre preciso avaliar como está a minha relação com Jeová, para que aos poucos o meu modo de pensar não se desvie do caminho de Jeová e passe a refletir a mentalidade carnal que esse mundo oferece e que está estampado para as outras pessoas. Ainda no capítulo 19, temos uma segunda joia.
Acabe deixou de ver as evidências bem claras de que era Jeová quem estava por trás de todos aqueles acontecimentos, como acabar com a seca e vir uma chuva bem forte. Então, eu não quero deixar de ver as evidências bem claras de que Jeová está guiando a sua organização aqui na terra, ao usar o escravo fiel e prudente para conduzir os seus assuntos e orientar o seu povo rumo ao novo mundo. A terceira joia que queremos destacar encontra-se aqui no capítulo 19, no versículo 2. A forma como Jezabel reagiu diante de uma situação adversa à sua vontade me fez lembrar a importância de sempre orar a Jeová e confiar na forma dele de conduzir os assuntos na sua organização, e não esperar que as coisas sejam tratadas conforme a minha vontade. Isso vai contribuir para a minha própria paz mental e para a união da congregação como um todo. A quarta joia que vamos destacar encontra-se aí no versículo 3. Aqui nós vemos que Elias foi vencido pelo medo do homem ao pensar no que poderia acontecer com ele ao enfrentar a ira da rainha Jezabel, que havia matado outros profetas fiéis de Jeová. Aprendemos com o exemplo de Elias que, se queremos continuar corajosos diante de situações difíceis, não podemos ficar pensando demais nos perigos que nos amedrontam. Nós precisamos nos concentrar e nos apegar na fonte de nossa esperança e força, que é o próprio Jeová Deus. Destacamos também do versículo 4 a seguinte joia. Elias foi dominado pela ansiedade e pelo cansaço físico. Talvez ele tenha se sentido inútil diante da adoração falsa que acontecia em Israel. Hoje, queridos irmãos, nós vivemos em tempos críticos, difíceis de suportar. Por isso, pode ser que até mesmo servos fiéis de Deus, às vezes se sintam desanimados. Então, se algum dia você se sentir assim, siga o exemplo de Elias, por derramar o nosso coração a Jeová. Afinal, Jeová é o Deus de todo consolo e dará a ajuda que precisamos para lidar com esses sentimentos. No capítulo 19 e os versículos 5, encontramos uma nova joia. Ao ouvir a súplica daquele servo fiel, Elias, o próprio Jeová não ficou parado e providenciou a ajuda que ele precisava para continuar a cumprir a sua designação. Isso me ensinou a importância de sempre orar pelos irmãos ao redor do mundo, para que Jeová continue os ajudando a se manter fiéis ao enfrentar diferentes provações. E como uma ajuda para fazermos isso, no site JW, nós encontramos o nome dos irmãos que estão presos ou enfrentando diversas dificuldades. Podemos anotar e incluir em nossas orações pessoais. Afinal, a súplica do justo tem poder aos olhos de Jeová. Passando agora para o versículo 6, ainda do capítulo 19, nós vemos aqui que podemos ter a certeza de que Jeová sabe exatamente do que precisamos, antes mesmo de nós pedirmos a ajuda dele.
e Ele nos dará a força necessária para lidar com a ansiedade e problemas que este sistema nos impõe. Considerando agora os versículos de números 6 a 8, nós aprendemos a seguinte lição: de que antes mesmo de Elias orar a Jeová, ele já sabia do que aquele homem fiel precisava. Como é consolador para nós servir a um Deus que conhece os nossos objetivos e limitações melhor do que nós mesmos. Isso me fez querer buscar ainda mais a orientação do nosso Criador, pois Ele sabe o que é melhor para nós e quer muito nos ajudar. Ainda no versículo 8, podemos extrair a seguinte lição de quando Jeová providenciou uma refeição milagrosa, né? A refeição que o anjo providenciou a Elias lhe deu energia para enfrentar uma viagem desafiadora através de um deserto até o Monte Horebe. Hoje em dia, Jeová também nos sustenta não com refeições milagrosas, mas de uma forma muito mais importante. Ele nos faz provisões espirituais. Temos a Bíblia, as publicações, o site jw.org e ainda temos as reuniões congregacionais. A pergunta que cada um de nós tem que se fazer é: será que estamos nos alimentando regularmente de todas essas provisões, de todo esse banquete espiritual que Jeová nos prepara? Ainda no versículo 8, destacamos aqui uma terceira joia. Quando fugiu para o Monte Horebe, pode ser que Elias estivesse em busca de alguma segurança em sentido espiritual. Isso me ensinou que hoje em dia, quando nós nos reunimos no salão do reino com os nossos irmãos, nós podemos nos sentir seguros e somos alimentados em sentido espiritual, por aprender joias que são preparadas pelo escravo fiel e prudente. Então, eu quero fazer sempre o meu máximo para estar presente em cada uma das reuniões, de forma presencial. Agora no versículo 9, nós vemos aqui que no Monte Horebe, Elias ouviu a palavra de Jeová, pelo visto por meio de um anjo, que lhe perguntou: "O que você está fazendo aqui, Elias?" É provável que essa pergunta tenha sido feita de uma forma gentil, pois Elias a entendeu como um convite para desabafar. E os versículos à frente nos dizem exatamente isso. A forma como Jeová tratou Elias me ensinou que se eu quero que os meus irmãos confiem em mim para contar os seus problemas e ansiedades, eu preciso primeiro ser amigo deles, por ser gentil, demonstrar empatia e estar disposto a ouvi-los com paciência. Ajudas práticas para a parte de Faça Seu Melhor no Ministério, da semana de 10 a 16 de outubro. Nessa primeira parte, vamos considerar respostas práticas para o vídeo da revisita. Após vermos os vídeos, teremos 3 perguntas. E a nossa sugestão é a seguinte, para a primeira pergunta: como você poderia usar pontos do vídeo para mostrar Jó capítulo 26 e o versículo 7? No vídeo é mencionado a teoria de que o universo nasceu de um ovo cósmico e que vários animais seguravam a Terra nas costas, como por exemplo uma serpente,
E logo acima dessa serpente estavam 4 elefantes que davam sustentação à terra. Poderíamos perguntar à pessoa se ela gostaria de saber o que a Bíblia já dizia há 3.500 anos antes dessas teorias serem comprovadas. E a partir daí poderíamos introduzir o texto de Jó 26, versículo 7. A segunda pergunta desse vídeo da revisita é: como você poderia oferecer a brochura Seja Feliz para Sempre para a pessoa? Nós poderíamos dizer que, assim como no passado, muitas pessoas tinham ideias erradas sobre o que sustentavam a Terra. Hoje em dia, muitas pessoas, por não conhecerem a Deus, acabam praticando coisas erradas sem se aperceber disso. Então, nós podemos recorrer à Bíblia, que é um livro tão confiável, para sabermos o que Deus diz ser certo e errado. E então mostraríamos que a pessoa pode aprender o que a Bíblia ensina facilmente usando a brochura Seja Feliz para Sempre, em que em 3 lições ela vai aprender de forma prática como a Bíblia pode ajudá-lo no dia a dia. A última pergunta que aparece nesse vídeo da revisita é a seguinte: por que seria bom se a pessoa baixasse a brochura em formato eletrônico? Uma das vantagens é que em formato eletrônico a publicação não gera custo, já que evitaria o consumo de papel e tinta. E uma outra vantagem é que com a publicação em formato eletrônico, a pessoa poderia acompanhar mais facilmente os textos que são lidos e também teria ao seu alcance os vídeos que reforçarão o que ela está aprendendo em cada lição do curso bíblico. Queridos irmãos, estas foram as respostas que sugerimos para as perguntas do vídeo da revisita. Esperamos que elas sejam de ajuda para a sua preparação da reunião do meio de semana. Confira também os vídeos que estão aparecendo aqui do lado, com a sugestão da revisita e também do estudo bíblico para essa semana. Grande abraço e até o próximo vídeo. Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo em que estamos continuando a nossa consideração da parte de Faça Seu Melhor no Ministério da semana de 10 a 16 de outubro. Nesse vídeo, iremos apresentar uma ideia para a revisita de 3 minutos. A nossa sugestão é a seguinte: fico feliz em poder te encontrar novamente. Como tem passado? Na nossa última conversa, falamos sobre como a Bíblia pode ser útil para a nossa vida. Você lembra? Sim, inclusive você leu para mim um texto que fala que a Bíblia ensina o que a gente não sabe e endireita o que fazemos de errado. Exatamente. E hoje eu voltei aqui para te responder outra pergunta. Será que a gente pode acreditar no que a Bíblia diz? Olha, eu acredito que sim, mas muitas pessoas dizem que as coisas escritas na Bíblia são boas demais para ser verdade. Entendo. Obrigado por sua resposta. A Bíblia é um livro que de muitas maneiras esteve à frente do seu tempo. Por exemplo, ela fala de alguns assuntos da ciência. Na época em que a Bíblia foi escrita, muitas pessoas não acreditavam no que ela dizia sobre esses assuntos. Mas hoje a ciência confirma o que a Bíblia dizia há muito tempo. Um exemplo disso está aqui no texto que quero mostrar para você. Jó, capítulo 26 e o versículo 7, que diz:
Ele estende os céus do norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Conforme nós vimos aqui nesse texto, a gente vê a posição da Bíblia. Mas, nos tempos antigos, a maioria das pessoas acreditava que a terra estava apoiada sobre alguma coisa. Mas a Bíblia já dizia claramente que a terra está suspensa sobre o nada. Foi só uns 3.500 anos atrás que a ciência conseguiu comprovar isso. Realmente, só um livro de Deus poderia falar sobre esse assunto de forma tão clara. Então, depois de considerar esse assunto, será que a gente pode acreditar no que a Bíblia diz? Com certeza. Que bom que você conseguiu entender bem esse ponto. Da próxima vez que eu vier aqui, quero responder a você essa pergunta. Que perguntas a Bíblia responde? Pode ser sim, eu quero muito continuar essa nossa conversa. Obrigado pela sua atenção, queridos irmãos. Essa foi a sugestão da revisita que preparamos. Fique atento, pois na sequência devem estar aparecendo a sugestão do estudo bíblico e também das respostas ao vídeo da revisita. Clique em qualquer um deles e continuemos a nossa conversa lá. Grande abraço e até o próximo vídeo. Então, vamos continuar a nossa consideração sobre como podemos conhecer melhor a Jeová. Aqui, no ponto 7, veremos que a natureza também nos ensina algo sobre as qualidades de Deus. Por exemplo, quando você observa um lindo pôr do sol e vê as diferentes flores e os diferentes animais, a que conclusão você chega? De que existe um Criador inteligente por detrás de todas essas coisas e que parece que ele se importa muito conosco. É só observar, por exemplo, a quantidade de alimento que a gente tem. Eu mesmo não gosto de alguns tipos de alimento, mas existem tantos outros. Exatamente. E isso faz sentido, né? Faz total sentido. Agora, nós vamos assistir a um vídeo que vai falar um pouquinho mais sobre uma criação que nós usamos muito, o corpo humano. Vamos assistir esse vídeo aqui no meu dispositivo? Depois então de termos visto o vídeo, você conseguiu entender bem o que esse vídeo nos ensinou? Olha, é realmente surpreendente saber de tudo isso, né? Como Jeová criou o nosso corpo nos mínimos detalhes para que cada uma das suas partes pudessem complementar uma a outra. Com certeza. Para complementar o nosso raciocínio, nós vamos ler juntos agora um texto que está descrito aí no livro, que é Romanos 1:20. E vamos ver o que podemos continuar aprendendo sobre ele. Esse texto de Romanos 1:20 fala assim, ó. Pois as suas qualidades invisíveis, isto é, seu poder eterno e divindade, são claramente vistas desde a criação do mundo, porque são percebidas por meio das coisas feitas, de modo que eles não têm desculpa. Depois de lermos esse texto, o que você conseguiu entender? Bom, aqui diz que toda a criação revela a glória e as qualidades de Deus. Eu estou vendo que você conseguiu entender o texto. É isso mesmo. E agora, pare por um pouco e pense na criação como um todo. Que qualidades de Jeová você consegue ver nas coisas que ele criou?
Olha, com certeza ele tem muito poder, sabedoria, mas também demonstra amor por nós. Afinal, ele fez cada coisa para satisfazer as nossas vontades. Muito bem, obrigado. Você observou bem. Não só essas 3 qualidades, mas todas as qualidades de Jeová podem ser vistas em cada parte da criação, do menor ao maior animal, como as baleias. Quando a gente medita em tudo que Jeová criou e vemos as qualidades dele na criação, a nossa fé nele aumenta. Agora, aqui na apostila, aparece um quadrinho como um seguinte pensamento. Algumas pessoas dizem que Deus é uma força que está em todo lugar. Ele não é como a gente, que pensa e tem sentimentos. Essa afirmação faz sentido para você? Você também pensa assim? Não. Com o estudo que a gente está fazendo, eu vi que Deus ele é espírito, mas é uma pessoa que tem sentimentos assim como cada um de nós. Aquilo que a gente faz deixa Deus triste ou feliz. Muito bem, o seu raciocínio está certo. E por que você pensa assim? Aí é só observar a criação. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, que a gente foi criado por meio da evolução, a gente consegue ver nos mínimos detalhes que Deus é uma pessoa real, que Deus tem sentimentos e que se importa muito com a gente, pois Ele fez cada coisa para satisfazer as nossas vontades. Muito bem. Vejo que você conseguiu compreender bem o que essa parte 7 nos diz. De fato, a natureza nos ensina muito sobre as qualidades de Jeová. Vamos então agora fazer a recapitulação do nosso estudo? Essa foi a sugestão que preparamos, queridos irmãos, para o estudo bíblico da semana de 10 a 16 de outubro.